Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, pastor da comunidade apostólica da fé, na encruzilhada de São João, distrito de Bezerro, estado de Pernambuco. Amados queridos, que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Amém? Mais uma ministração de boas novas, mais uma ministração de fé, de esperança. Amados, o nosso tema, nós vamos estar ministrando hoje a respeito de, vamos estar ministrando a carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, vamos estar ministrando carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13 e 14, amém? Antes de entrarmos na ministração, vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Usa-me, porque de mim eu não tenho nada para entregar, mas o que o Senhor me mandar, eu entregarei, eu revelarei para a tua igreja, para o teu povo santo, para o teu povo que ouve a tua voz, para o teu povo que tem sede de ouvir a tua voz. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amém, graças a Deus. Amados queridos santos, vamos falar a respeito de ser tirado da terra, ser levado. Vamos falar a respeito da volta de Jesus, Da volta. Jesus, a qualquer momento, Ele pode me chamar. A qualquer momento, Ele pode te chamar. Então, nós temos que estar preparados. Não podemos procrastinar. Eu vou me consertar. Eu vou pedir perdão ao meu irmão. Eu vou me reconciliar com a minha esposa. Conversando com um amado irmão, e ele cometeu alguns erros no seu casamento, e ele disse, eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que me arrepender. Ele disse, eu estou arrependido, mas eu tenho que falar com ela, tudo, eu não aguento essa. Então, meu amado irmão, muitas coisas que a gente fica procrastinando, não, eu sei que Deus perdoa, sim, irmãos. Deus perdoa, Deus é eterno, mas a gente não vai ficar aqui eternamente na terra para esperar o perdão de Deus. Então nós temos que não acumular esse tipo de situação, né, irmãos? Se a gente falou algo com o irmão, nosso amado irmão, que não foi agradável, a gente tem que chegar para ele, não podemos ficar empurrando, como dizia meu avô, empurrando com a barriga. Irmãos, sim, Deus, eu vou falar. Nós temos muitos pastores. Quando eu digo pastores, eu digo sexo masculino e feminino. Nós temos muitos adoradores que já estão preparados. Já estão com a sua roupa alva como a neve. Já estão com seu incenso cheio, já estão preparados, já não pode mais ficar aqui. E por esses dias Deus vai levar. Deus vai recolher. Deus vai recolher muitos obreiros da obra do Senhor. Servo, vamos colocar servo. Servo está incluso. Apóstolo, bispo, pastor, adoradores, pastoras, bispa. Deus vai recolher. Tem muitos servos que estão prontos.
Irmãos, isso não é tristeza falar isso. Isso é saber que chegamos a um nível aqui na Terra que já estamos preparados, que não podemos mais ficar nessa terra. E quando chega esse nível, Deus tem que colher. Mas eu sei que é difícil para a família. Mas por outro lado, há o conforto, porque foi levado pelo dono, foi levado por Deus. Não foi para um lugar de sofrimento eterno, não foi para um lugar de pranto eterno, foi para um lugar de paz, onde todos que servem a Deus almeja. Todos nós estamos caminhando para este lugar. Mas só que para ir para este lugar, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. Não entra de qualquer jeito, não entra bagagem, não entra arrumadinho. Tem que ser santo como ele é. E Deus falando que tem muitos que estão preparados, isso é maravilhoso ouvir, porque todos esses que estão preparados atingiram aqui na terra um nível de santidade aprovado por Deus. Um nível de santidade aprovado por Deus. Olha, minha amada irmã, meu amado irmão, quando você só é apontado, caluniado, quando você é só perseguido, é porque você está agradando a Deus. Quando você é abraçado, é tapinha nas costas, é palmas, é aplauso, alguma coisa está errada, você não está agradando a Deus. Mas quando você é apontado, ô minha linda irmã, você está sendo apontada, caluniada, ô meu lindo irmão, você está sendo apontado, caluniado, é porque você está sendo aprovado por Deus. Então esses dias, irmãos, ainda antes de terminar o ciclo 2023, muitos Deus levará, Deus recolherá para os seus seios, para a sua presença, porque já chegou um nível que não pode mais estar aqui. Como o apóstolo Paulo diz, acabei a carreira, guardei a fé. Então eu estou dizendo servo, está incluso pastora, bispo, apóstola, apóstolo, bispo, pastor, adorador, né? Adorador, cantor, porque cantor é para o mundo aí fora, né? Dentro da casa do Senhor é adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Então Deus vai guardar muitos. Família, e que Deus conforte a família, né? Porque quando um bom filho sai de junto de uma mãe, a mãe sofre. Quando um esposo sai de junto da esposa, quando a esposa é levada, quando o esposo é levado, quando o pai é levado, o filho é levado, né? A família fica sentindo aquela falta. Agora, o que conforta, irmãos, é que não foi para um lugar de choro eterno. Foi para o lado da presença de Deus. Foi louvar aquele que é adorador, foi louvar ao lado de Deus. Aquele que é servo, foi servir ao Pai eternamente. Chegou o nível aqui de servir aos homens, porque nós servimos a Deus e servimos aos homens. Quando nós estamos pregando, quando nós estamos ministrando, estamos a serviço de Deus e servindo aos homens, levando a palavra, levando a informação da palavra, levando a palavra bíblica, levando o consolo, levando a paz, levando a alegria, levando a cura aos enfermos, levando a alegria àqueles que estão tristes, levando o consolo. Então o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz aqui, 4, 13 e 14, ele diz aqui, olha o que o apóstolo Paulo diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Então, amados,
aquele que Deus guardou, que Deus levou, a gente não pode... Deixa eu trazer uma palavra, porque muitas vezes a gente é egoísta, né, irmãos? A gente pensa, muitas vezes o pai pensa que o filho é dele, muitas vezes a mãe pensa que o filho é dela. Não, pertence a Deus. Muitas vezes os filhos pensam que os pais é seus pais, vai ficar ali, né? Mas não é, pertence a Deus. Então nós pertencemos a Deus, nós temos dono. Porque aquele que ama pai, mãe, esposa, marido, mais do que Deus, não é digno de Deus. Deus está em primeiro lugar, então nós pertencemos a Ele. Ele deu o privilégio a uma mãe de ter um bom filho ali, mas Ele emprestou, mas é dele. Ele deu ao filho um bom pai, uma boa mãe, Ele emprestou, mas Ele vai guardar. Ele vai guardar os dele. E nesses dias, muitos que já estão preparados, que já encheu a sua candeia, a sua lâmpada já está acesa, suas vestes já estão brancas, Deus vai guardar. Ainda esses dias, antes de terminar 2023, Deus vai colher muitos. Então o apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. O salvo, crente, lavado e remido no sangue de Jesus, ele não morre, ele dorme. Dorme. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, uma mãe não pode se comportar, a mãe que tem um filho adorador, a mãe que tem uma filha pregadora da palavra, serva de Deus, ela não pode se entristecer quando a filha é levada, quando o filho é levado, como uma mãe que se entristece quando o filho não é. Porque há uma grande diferença. O dono levar, Deus levar seus filhos para reinar com ele eternamente, e aquele que não são servos de Deus, irmãos. Aquele que não são servos de Deus, nós sabemos que aí é a tristeza de verdade, né? Aí é a tristeza de verdade, mas aquele que foi colhido por Deus, aquele que foi preparado por Deus aqui e foi levado para a presença de Deus, é motivo de saber que você como mãe, você como pai, cumpriu o seu papel. Preparou um homem de bem, um servo de Deus fiel, uma serva de Deus fiel, temente a Deus, que você ensinou a palavra, né? Você fez o que a palavra de Deus diz, ensinou, né? Você cumpriu o seu papel, preparou esse homem de bem, né? E Deus colhe da forma dele, porque Ele é Deus, manda quem pode e obedece quem tem fé. Então Ele colhe da forma dele. Ele sabe, é a vontade dele, Ele sabe como é que vai colher. Você pode estar adorando e Ele guardar, você pode estar... não sei. Deus sabe. Nós somos apenas servos para falar até onde Ele mandou. Não passar. Se Deus mandou até aqui, é até aqui. Então o que eu tenho para dizer para a amada igreja é que ainda em 2023, Deus já tem preparado muitos servos e Ele vai guardar. Porque as vestes já estão brancas. As vestes já estão mais alvas que a neve. Ele vai guardar. Eu sei que para a família não é fácil, mas que Deus conforte, que Deus console toda a família. Saber que seu filho, saber que sua filha, saber que seu esposo, minha irmã, saber que tua esposa, meu irmão, está com Deus. E se você pudesse falar com ela ou com ele, se quer voltar, eles não jamais eles diriam que quer voltar, porque eles cumpriram, como o apóstolo Paulo, acabei a carreira,
guardei a fé. Eles foram fiel. Aquele que foi servo no louvor, ele foi fiel louvando até o final, não se corromperam. Aquele na palavra, ensinando a palavra, ele ensinou até o final, não se corrompeu, como o apóstolo Paulo diz, acabei a carreira, guardei a fé. 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém, irmãos? Então, aqueles que serão levados, eles dormirão. Esse é o prazer de todos, né, irmão? Agora, não é na nossa hora, não é no nosso tempo. O tempo é dele, a hora é dele. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo à igreja de Tessalonicenses, ele está dizendo há mais de 2000 anos atrás, está falando para a igreja, para não ignorar, para não se entristecer. Irmãos, quando a gente vai para um velório de um cristão, a gente não vê desespero. Só aqueles que ainda não estão ainda alicerçados na rocha, enraizados, aí não está começando a entender, compreender. Mas aqueles que têm raiz, aqueles que estão alicerçados na rocha, a gente vê alegria, choro de alegria. Mesmo ficando a saudade, como eu já falei, uma mãe vai ter saudade do filho, o filho vai ter saudade dos pais, o esposo vai ter saudade da esposa, a esposa vai ter saudade do esposo, mesmo tendo aquela saudade, mas sabe que está melhor do que nós, sabe que todos nós iremos um dia. Faço minhas a palavra do apóstolo Paulo mais uma vez, acabei a carreira, guardei a fé. Não caiu no caminho, porque aquele que é salvo, ele não perde a salvação. Aquele que Deus escreveu o nome no livro da vida não é apagado. Vem a luta, vem a dificuldade, vem as provações, mas eles, masculino e feminino, permanece fiel. Aqui na terra, masculino e feminino, mas no céu não tem sexo, masculino e feminino. Todos seremos anjos adoradores por excelência. Receberemos um corpo glorificado. Esse corpo fica para ser sepultado, para ser velado, veio do pó, o pó vai voltar. E nós receberemos um corpo glorificado. Quando acordamos com o Pai, com o maravilhoso, com o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, para viver eternamente. Então, meus amados irmãos, por isso que é importante a reverência, é importante o meditar na palavra, é importante o devocional, porque aqueles que estão alicerçados em Cristo, eles não vão se entristecer porque Deus guardou. Eles vão ter aquela saudade, humanamente falando, mas espiritualmente falando, a mãe vai estar certa do que cumpriu o seu chamado, preparou aquele filho, preparou aquela filha e entregou a Deus. O certo, pela lógica humana, é o filho enterrar o pai, mas Deus faz como lhe apraz. Deus vai chamar esses dias. Muitas vezes a gente diz, vai ser aquela irmãzinha que já está com 100 anos, vai ser aquele irmãozinho que já está com 90 anos. Não. Deus chama quem Ele quer, a vontade é dEle. A vontade é dEle. Ele vai chamar muitos jovens. Ele vai chamar muitos jovens, porque para Deus não é a idade. Para Deus não é a sexualidade, se é homem, se é mulher. Não. Para Deus, Deus não olha a sexualidade, homem e mulher. Deus não olha a idade. Deus olha o espírito que é dele. O espírito não tem idade. A irmã tem 100 anos. O jovem tem 20. O espírito da irmã é mais velho do que não. O espírito não tem idade. O espírito é eterno. Amém? Então Deus vai, ainda em 2023, Deus vai colher muitos que já estão preparados, estão com a roupa alva, já estão com a candeia cheia, seu vaso de alabastro já estão cheio, e Deus vai colher, Deus vai guardar. Seja feita a vontade do nosso Deus.
Nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para agradecer a Deus, ser grato o tempo que Ele permitiu ou está permitindo ainda que estejamos aqui. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Pai, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Somos servos da orelha furada. Pai, estamos aqui para cumprir o teu chamado. Estamos aqui para cumprir o teu ídolo. Mas a vontade é tua, Pai. Seja feita a tua vontade. Estamos aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito. Estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que seja feita a tua vontade. Pai, te pedimos que conforta os familiares, Pai. Sabemos que como ser humano não é fácil perder quem nós amamos, como lá em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, Isaías, o teu profeta, viu o teu trono, viu o Senhor. Que neste momento, Pai, possamos ver o Senhor, que nesse momento aqueles que ficaram aqui, possa ver o Senhor, possa saber, possa ter a certeza que aqueles que foram estarão contigo eternamente, que estão felizes, que já cumpriram o seu chamado, cumpriram o seu propósito aqui na terra. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço, desde agora e para todo sempre. Meu amado Deus, soberano Deus, somos gratos, a palavra gratidão, somos gratos por tudo, Senhor. Somos gratos pelo alimento, somos gratos pela veste, somos gratos por tudo. Em tudo damos graças ao Senhor. Pai querido, te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Graça eterna, paz eterna. Amados, nunca se esqueça, Jesus Cristo te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.